Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã e o Metrópolis explica de quem é a responsabilidade de retirar acampamentos da frente dos QGs do Exército e mostra que foi descoberto quem é que promoveu o caos em Brasília nesta semana. Após os atos de vandalismo em Brasília, parlamentares pediram a retirada dos bolsonaristas, mas o local tem regras próprias por ser área militar. Acampados há mais de 40 dias em frente a instalações do Exército, manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições voltaram aos holofotes nesta semana após os atos de vandalismo em Brasília na segunda-feira. O episódio causou preocupação devido à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para acontecer daqui a 20 dias e receber entre 100 mil e 150 mil pessoas, apesar de que há quem fale em 300 mil. Aliados do petista defendem a retirada imediata do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército na capital federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, foi descoberto que parte dos manifestantes envolvidos nos atos de vandalismo vieram do acampamento na frente do Exército. No entanto, por se tratar de uma área militar, a responsabilidade sobre a retirada é da Polícia do Exército, Unidade de Segurança do Exército Brasileiro. Dessa forma, a Polícia Militar do Distrito Federal e os órgãos de segurança dos estados do Distrito Federal só podem atuar caso haja uma solicitação dos militares. Questionado, o Exército sobre a expectativa de desfazer o acampamento, o Exército não deu resposta. Bastidores dão conta de que Lula pedirá aos novos comandantes das Forças Armadas o encerramento das manifestações próximas às unidades militares como um dos primeiros atos do próximo governo. Em reunião com a cúpula do Partido Avante na última quinta-feira, Lula confirmou a indicação de José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa e afirmou que conversaria com os futuros comandantes sobre o encerramento dos atos nos quartéis. Segundo Lula, as manifestações seriam um desrespeito às Forças Armadas. O fato é um só. Não há mais dúvida, vejam bem, não há mais dúvida de que esses manifestantes bolsonaristas é que promoveram, eles puxaram o caos em Brasília. Eles iniciaram e depois outros aderiram a eles, inclusive de gente que passava pela rua e tudo mais. A investigação mostra que esse acampamento é foco de futuros problemas, inclusive durante o governo Lula, e ameaça a segurança das pessoas. Não se pode esquecer que tentaram jogar um ônibus pegando fogo em cima de uma via em que passam muitos carros e transeuntes lá em Brasília. E o caos foi tão grande que 9 hotéis foram depredados e o setor teme cancelamento de reservas. Vídeos mostram destruição e cenas alarmantes perto dos hotéis. Segundo o setor hoteleiro, novos ataques podem levar ao cancelamento de reservas. Os 9 hotéis foram danificados durante os ataques de vândalos bolsonaristas no centro de Brasília na segunda-feira. O prejuízo foi calculado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal. O setor espera 30 mil hóspedes durante a posse de Lula e mais de 20 delegações internacionais para a posse do presidente eleito em 1º de janeiro. No entanto, em caso de novos ataques, os empresários do setor hoteleiro temem o cancelamento de reservas. O Gran Mercury Brasília, do Eixo Monumental, por exemplo, teve uma janela atingida por um projétil,
Por nota, o estabelecimento informou que a acomodação encontrava-se desocupada. Segundo o presidente da ABI do DF, Henrique Severien, o cenário visto foi de terror caótico, mas, por enquanto, há registros isolados de hotéis com movimentação de cancelamento de reservas. Porém, já estão acontecendo. Fatalmente, se não tivermos mais um episódio como esse antes da posse, com essas características naquela região, vamos vivenciar uma enxurrada de desistência, se tiver mais outro ataque. O quesito segurança é um dos primeiros a ser considerado pelos viajantes, alertou o setor hoteleiro. Tradicionalmente, os hotéis do DF recebem aproximadamente 10 mil hóspedes em janeiro, ou seja, o setor aguarda o triplo de clientes para ocupar praticamente 100% dos leitos disponíveis. Nós enxergamos com extrema preocupação tudo o que aconteceu, até porque não foi um ato tão curto assim. O processo todo durou aproximadamente 3 horas, com atos de vandalismo. Inclusive, é bom lembrar aqui, minha amiga, meu amigo, sob o olhar complacente da polícia, que durante 3 horas assistiu essa gente tocar o terror em Brasília sem fazer nada. Segundo o Severien, vidros foram quebrados, incêndios foram deflagrados na vizinhança, funcionários foram ameaçados. Os vândalos tentaram invadir hotéis e subtrair veículos de hóspedes. Para quem estava presente, foi um processo no mínimo traumático. Não lembramos de nada parecido com isso em décadas, é um grande alerta. Estamos a poucos dias da posse presidencial, resumiu o porta-voz do setor hoteleiro. Na noite de terça-feira, o setor participou de uma reunião de emergência sobre os ataques bolsonaristas com a Secretaria de Segurança Pública. Segundo o Severien, as pastas prometeram reforçar a segurança da região. O centro do DF possui características únicas. Nas demais capitais, os hotéis ficam em um raio de 50 quilômetros. No caso do DF, estão a 3 quilômetros. Então, logisticamente, manter a segurança não deveria ser desafio tão grande. A Secretaria de Segurança Pública informou que o plano de segurança para o dia da posse presidencial está em fase de elaboração. O planejamento está sendo constituído com a participação de instituições locais e federais. Após a conclusão, a pasta promete divulgar um plano. Para o secretário de Turismo, William Almeida, o momento exige união. Este é o momento de juntos projetarmos ações que fortaleçam Brasília como destino seguro para os turistas. Segundo a pasta, a pesquisa realizada pela plataforma ClickBus, portal de passagens rodoviárias, Brasília é o segundo destino no ranking de lugares mais procurados para o Natal e Réveillon, ficando atrás apenas de Vitória da Conquista, na Bahia. E no crepúsculo de Bolsonaro, o general Heleno põe o chefe bolsonarista da Polícia Rodoviária Federal no programa nuclear, alvo de ação de improbidade por uso indevido do cargo, após pedir voto para Bolsonaro no segundo turno das eleições. O chefinho da PF, Silvinei Vasquez, foi escolhido pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional para integrar a Comissão de Coordenação de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. No apagar das luzes do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, designou como integrante da Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, aliado de Bolsonaro acusado de improbidade administrativa e uso indevido do cargo para beneficiar a candidatura do chefe. E, na verdade, ele vai ser afastado da direção da Polícia Federal, já há um processo contra ele tramitando, e Bolsonaro faz nomeações bastante esquisitas, porque essas nomeações vão ser revistas pelo Lula assim que ele entrar. É bastante estranho o que está acontecendo e essa decisão surpreendeu muita gente. E o ministro Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar pesquisas após o dono do partido de Bolsonaro pedir, o Valdemar da Costa Neto.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa eleitoral com base em uma representação assinada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que mostram documentos obtidos pelo UOL com base na Lei de Acesso à Informação. Ao encaminhar o caso à Polícia Federal 2 dias depois do primeiro turno, Torres alegou existir um histórico de erros absurdos dos institutos. O pedido de acesso feito pelo UOL pedia a íntegra da representação, na qual o ministro afirmou que baseou seu despacho APF. Solicitação foi inicialmente negada pelo governo, que alegou o sigilo. No entanto, após recurso feito pela reportagem, também por meio da LAI, a gestão disse que não havia razão legal para impedir o acesso aos registros. Esses documentos são importantes porque demonstram que o ministro do governo atendeu a um pedido feito pela campanha de Bolsonaro. Ou seja, a campanha de Bolsonaro pautou o governo. O ataque aos institutos alimentou a narrativa de Bolsonaro e seus aliados. Torres disse publicamente que o documento apontou condutas que caracterizariam prática de crimes dos institutos. E essa é uma medida que vai entrar na mira do Lula. E Lula deve escolher 6 ministros para o STJ ano que vem. Isso é um sinal muito bom, porque o STJ tem se notabilizado por ser uma corte reacionária, inclusive de viés bolsonarista. Ou seja, com a escolha de 6 ministros, o Lula vai mudar a face do STJ. E o STF é contra Anderson Torres assumir a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, justamente porque ele ficou inerte. Esse é o ministro da Justiça de Bolsonaro, que ficou inerte enquanto o caos explodia na capital federal. Então há muito sentido em o STF, inclusive, vir a barrar essa decisão de Bolsonaro. E o Bolsonaro edita a medida provisória que libera crédito de 7,5 bilhões para a Previdência Social na véspera de deixar o cargo. Isso é para sabotar e desorganizar o orçamento do Lula. E o cessar-fogo de Valdemar sobre Alexandre de Moraes para desbloquear as contas do PL. Pressionado por Bolsonaro para fazer uma nova investida no Tribunal Superior Eleitoral com pedido de novas eleições, Valdemar já sinalizou que não embarcará em mais uma aventura. O presidente do PL tem mostrado a interlocutores que buscará um cessar-fogo com Alexandre de Moraes, porque ele só vai perder, né? Já perdeu o fundo partidário de muitos milhões e vai perder muito mais. Servidores do IPEA denunciam perseguição política e acusam o presidente nomeado por Bolsonaro de omissão. A primeira denúncia de uma série está sendo preparada e foi entregue à Controladoria Geral da União. Servidores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, acusam o presidente Érico Figueiredo de acobertar casos de assédio moral. E a Venezuela comemora a normalização das relações diplomáticas com o Brasil e a posse terá mais de 20 líderes de vários países.